segundo Marcos, quando ele fala sobre a cura do cego de Jericó. É muito conhecido, mas que vai nos edificar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você que já achou, queria convidar você a curvar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, nós te bendizemos por esse tempo. E obrigado, Pai, pelo tempo que tivemos na manhã, pelo tempo que nós tivemos agora, Pai, de louvor, de adoração. Obrigado por nos conduzir até aqui na noite de hoje. Obrigado, Pai, naquele tempo aqui de manhã, lavar o nosso interior. Nós te damos graça por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez. Nós te damos graças, Pai, porque nós não podemos, sabemos disso, Pai, sem a Tua presença. E até aqui o Senhor nos conduziu. E nós queremos pedir sobre esse tempo que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, abrir o nosso coração. Se o desejo de adoração vem do Senhor, libera esse desejo nesse momento de fome e sede da Tua palavra. Nós desejamos isso, Pai. Fome e sede da Sua palavra, um desejo de adoração sincero que vem do Senhor, enchendo os nossos corações, o desejo de estar contigo, o desejo, Pai, de desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem a nos trago até a nós. Senhor, em nome de Jesus, nós, Pai, repreendemos aqui toda ação que é satânica, toda ação maligna contra mentes e corações, tudo aquilo que vem nesse momento aqui, Pai, para confundir mentes, repreendemos em nome de Jesus, Pai. Todo sono, toda dispersão, seja um tempo, Pai, para essa adoração sincera ao Senhor, os nossos ouvidos abertos àquilo que o Senhor tem a dizer, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem muito conhecida, eu trago como tema aqui, na verdade, é tudo feito no Espírito, complementando a mensagem que a própria diaconisa Meire trouxe nessa manhã de hoje. É um complemento. Se você que veio na manhã, eu vou estar aqui usando uma outra passagem, mas complementando o que nós já começamos na parte da manhã. Eu trago por título aqui, superando obstáculos. Isso é propício, principalmente para um início de ano, nós termos algumas convicções, algumas certezas da parte de Deus nos nossos corações. Olha, para eu e você, nós chegarmos até aqui, e chegarmos até aqui pode ser até aqui na nossa vida, ou pode ser até aqui no culto de hoje, depois dessa tempestade aí que teve, né, essa pancada de chuva. Alguns não conseguiram, infelizmente, sair das suas casas. Enfim, para nós chegarmos até aqui, é certo, irmão, que nós passamos por alguns obstáculos. Amém ou não amém? Passamos. Tivemos que enfrentar e passar. A gente estava falando aqui de família. Primeiro como filho, depois um primeiro emprego, uma primeira prova, um primeiro concurso que a gente passa. Depois do casamento, como nós estávamos falando aqui, que alguns irmãos falam, quem deseja? Douglas, Anthony, tá, a galera ali, ó, deseja. Então, um obstáculo a ser vencido para que isso se concretize, seja uma realidade também. A conquista de algum bem, da nossa casa própria, talvez. E principalmente obstáculos na minha e na sua vida espiritual, amém ou não amém? No que nós enfrentamos continuamente no que é espiritual. Alguns obstáculos que precisam sim ser enfrentados. Essa passagem aqui, ela vem nos 3 evangelhos sinóticos que a gente vai pegar aqui, Mateus, Marcos, Lucas. A passagem está nos 3. Porém, Marcos, que nós achamos aqui, que nós vamos ler, Marcos traz um detalhe pequeno, mas que é um diferencial nessa passagem e que é muito importante. Quando ele vai dizer que esse cego, ele lançou fora a sua capa. Esse é um detalhe que só está em Marcos. E ele vai ser fundamental para a minha leitura, para a sua leitura e para o que Deus também tem para mim e para você na noite de hoje. Amém ou não amém?
Por que se fala isso, pastor? Porque olha só, nós vamos falar sobre enfrentar e passar e vencermos obstáculos. Amém. Mas eu quero te lembrar que todo momento de obstáculo é uma grande oportunidade também na nossa vida. Como assim? Todo momento em que a gente vai passar para um outro nível e que parece que a gente não consegue pular aquilo ali, ou quebrar aquilo ali, ou atravessar aquilo ali, e às vezes nós ficamos parados diante daquilo e falando, a gente não consegue mesmo. Quantas vezes aconteceu isso? Ali não dá para avançar nesse. Pode acontecer. Mas todo momento que tem algo que me provoque e te provoque na sua vida, seja, como nós falamos aqui, um âmbito espiritual ou material ou terreno, toda vez que acontece alguma coisa que nos provoque isso, também é um momento de grande oportunidade para você se conhecer, para você diante do Senhor ver também o que Ele é capaz de fazer. Porque muitas são as vezes que o Senhor permite situações assim, não que para eu provar nada para Ele, irmão, o Senhor já conhece, sabe todas as coisas, minha e sua. Agora, quando diante de um obstáculo e de uma dificuldade, nós enfrentamos aquilo e na palavra que Ele nos deu, tem algo que está sendo provado para mim mesmo. Sou fiel. Agora eu sei. Lembra de Pedro? Pedro falando, não, eu vou até a cruz, eu vou até a morte. Aconteceu, ele foi? Não foi. Um obstáculo que falou assim para ele: você não é esse cara todo não. Você não é esse fortão todo não, que você vai encarar todo mundo, que você vai ficar com Jesus. Baixa a sua bola. Você precisa entender que você, sem Ele, a presença dEle, você não consegue atravessar essa barreira. E quando ele entende isso, e quando ele vai e fala com Jesus vai, Pedro está lá, irmão, voltou para o mercado da pesca, está lá, está desviado. Vou usar desviado não gosto muito desse termo, não. Usar afastado, está afastado. Aí Jesus vai lá e aí ele começa a reconhecer. Quando Jesus fala assim, me ama, você me ama incondicionalmente, um amor incondicional, ágape. Senhor, tu sabes que eu te amo filéu, sabe que eu te amo fraternalmente. O Senhor sabe, agora eu sei também que eu não vou nada. Eu fui pressionado e eu vi o que eu fiz. Eu te neguei 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo fraternalmente. Até o Jesus terminar falando assim, você me ama fraternalmente? Tu sabes de todas as coisas. Ou seja, é melhor agora eu andar na dependência do Senhor. É melhor agora eu andar reconhecendo a minha fraqueza. É melhor agora eu andar sabendo que eu necessito da sua presença. Aí Jesus vai falar, apacenta as minhas ovelhas. Agora você está pronto, irmão. Agora está pronto. Obstáculos que vêm para mostrar para mim e para você, irmão, às vezes quem nós somos, as nossas reações, o que vai acontecer? Será que realmente essa fé vai esmorecer? Será que realmente eu continuo clamando? Será que o meu posicionamento não vai mudar? Eu não vou me deformar diante de um obstáculo maior que agora surgiu na minha casa, na minha família, ou na minha vida financeira, ou na minha vida espiritual? Como que eu reajo a isso agora? Está mostrando para mim e para você. E aqui tem um belo exemplo disso, que pode nos dar algumas direções aqui nessa noite. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos lá então, verso 46 do capítulo 10 de Marcos, a cura do cego de Jericó, vai dizer assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Estava sentado aonde? Beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, presta atenção nisso, não vendo porque ele era cego, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então, verso 49, Jesus parou, irmão, e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Lançando de si a capa, ou em algumas traduções, lançando fora a sua capa, ele se levantou num salto e foi ter com Jesus. Perguntou a Jesus, Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver de novo e seguia Jesus estrada afora. E seguiu Jesus. Verso 46, ele estava onde, irmão? Beira do caminho. Bom, deixa eu trazer um contexto aqui para você, rapidamente. Talvez, a verdade é que a gente não tem muitas informações de Bartimeu, é uma verdade. Segundo uma tradição antiga, relatos, né? Ele tem esse nome aqui que significa filho de Timeu. É o que a gente chama de patrônimo, né? É um nome que traz uma revelação dali de quem você é filho, ou a linhagem da sua família. Então, esse nome Bartimeu significa filho de Timeu. E Timeu também, a gente tem alguns relatos que era um general aposentado de Israel, serviu em Belém, e que em um certo momento, quando os romanos ali, eles tomam, né, o comando sobre a Palestina, eles tinham uma estratégia de minar qualquer tipo de reação. Qual era a estratégia de Roma? A estratégia era: eles pegavam esses oficiais que recebiam do governo, cortavam o salário deles e confiscava todos os bens desses homens. Eles enfraqueciam esses homens de guerra, esses generais, enfraquecia qualquer posicionamento que pudesse ter de uma revolta. Só que com Timeu acontece ao contrário, ele fica mais revoltado ainda. Então ele começa a buscar alguns outros desses homens para dizer: olha, isso não pode ficar assim, a gente tem que reagir, a gente vai acabar perdendo tudo e cada vez mais a gente vai ser mais fraco. Só que os romanos descobrem isso e crucificam, mata Timeu e todos os homens que estavam envolvidos. E ele deixa, a família também vai, só que ele deixa o menino que era pequeno, que era criança. E com esse menino, eles só apenas furam os olhos. E agora eles dão uma capa ali para que ele possa circular e reconhecerem o que tinha acontecido, para que ninguém mexesse com ele. E trazendo para essa história aqui, é exatamente Bartimeu, o filho de Timeu. É esse homem que está aqui à beira do caminho. Pode ser que a beira do caminho, irmão, pode representar alguém que se acostumou ou se acomodou na sua deficiência, se acomodou ali na sua fragilidade daquele momento. Alguém que está ali acomodado, aceitou aquilo: eu não vou mais progredir nisso. Irmão, nós temos amizade, algumas pessoas que passaram pela minha vida e a de Maraísa, dentro da igreja. Uma amizade ficou. Pessoas que às vezes a gente tem esse relacionamento aqui, e algumas a gente tem um relacionamento mais profundo. E nós conhecemos um casal que era um casal, eram líderes de célula de excelência. De excelência, irmão. Serviam, pastoreavam com excelência. Só que ela teve um problema, a Thaís, e ela teve um problema nos joelhos, os dois joelhos romperam ligamentos, ela estava com sobrepeso, fez uma cirurgia bariátrica. E naquele momento ali, ela chegou num ponto que ela não conseguia mais andar, ela tinha que estar realmente ou de muletas, de cadeira de rodas. E ela foi numa conversa com a gente para entregar essa liderança e o ministério, dizendo: agora eu não posso mais. Muito triste com isso, porque ele sabe, a pessoa que serve, irmão, com amor, com ânimo, tem zelo naquilo, tem capricho nas coisas do Senhor, eram eles. E aí aquilo entristeceu muito, ela foi entregar. E naquele momento ali, é muito natural que a gente aqui, pastoreando, a gente diga:
amém, irmã, nós vamos te ajudar no que você precisar. E a gente sabe, a condição é física, né? E a gente aceitar aquilo. Só que naquele momento ali, irmão, algo do Espírito Santo em mim disse: não, ela vai continuar. E eu fiquei relutando enquanto a gente estava conversando, porque eu falava assim: Senhor, mas ela está tão debilitada e mal com isso, porque ela não pode servir. Ela estava mal também, porque uma pessoa ativa em casa não pode fazer as coisas na sua casa, tem que depender da filha, do marido, e mal com aquilo tudo. E eu comecei a conversar com ela. Ela foi uma pessoa que teve um livramento de um acidente, irmão, que não sobrou nada do carro. Nada. Aí eu comecei a entrar nessa história. O Senhor foi me dando essa história do livramento que ela teve, tal. Aí eu falei assim: Thaís, num certo momento da nossa conversa: Thaís, tá bom, mas tem pessoas que podem te auxiliar, porque o que mais interessa é naquilo que você tem dentro de você. E o que você não pode agora nesse momento é o físico. Você não pode. Ela gostava de toda a célula, irmão. Era algo temático. Ela preparava sobre aquilo que ia fazer e tal, sabe? Eu não posso mais fazer isso. Mas tem Maraísa que pode ir lá e pode te ajudar. Eu também posso ir lá e posso te ajudar. Tem o seu colíder que pode fazer. Não, e outra coisa, irmã, olha, essa coisa que está te machucando aí, o seu marido diz que ele faz com maior alegria. A maior alegria é ele poder fazer na sua casa o que você, no momento, você não pode fazer. Sabia disso? Tá cheio de gente, tá querendo te ajudar na sua dificuldade. Que às vezes quando a gente tá, parece que não tem mais ninguém. Ei, mas tem gente que se importa assim, irmão. Mas tem horas que a gente precisa olhar para alguém e pedir ajuda. Ou tem horas que a gente precisa deixar com que a ajuda venha até nós. Sabe, a dificuldade às vezes que a gente tem de ser ajudado, ainda mais quando é algo que entra um pouco em algo que é tão particular na nossa casa. Ser ajudado, irmão. Pedro, por exemplo, tá ali, tá andando sobre as águas, e ele é o cara. Só que ele começa a duvidar um pouco e começa a afundar. Qual é a primeira coisa que ele faz? Salva-me, Senhor! Primeira coisa, pede ajuda, irmão. Jesus que é Jesus, quando foi subir o monte da agonia lá, sair sangue, chorar, quando ele está lá chorando, ele chama 3 discípulos para ir com ele, subir aquele monte da agonia. Então, nós precisamos em muitos e muitos momentos saber, irmão, receber ajuda. A ajuda que vem, que muitas das vezes está vindo através dessa pessoa aí, mas vem da parte de Deus através dessa pessoa com você. E não se acomode, em nome de Jesus, irmão, não se acomode naquilo que quer fazer de você agora, algo que fique morto, fique parado, ou que não dê continuidade, em nome de Jesus. Ei, hoje você não tem um tipo de ferramenta, vai com a ferramenta que você tem e aceita as ferramentas que Jesus está colocando na sua vida. Em nome de Jesus, quebra um pouco desse orgulho, quebra um pouco dessa vaidade. Se permita ser ajudado por ferramentas que o Senhor está separando para você. Amém? Agora, por um outro lado, que é o que mais convém aqui, com o desenrolar da história, pode ser à beira do caminho algo extremamente estratégico da parte dele. Olha, eu não posso ver. O que isso atrapalha, irmão? Se você estivesse aqui hoje, agora, se tivesse que subir a escada, pegar água, ir no banheiro, e você não enxergasse, você teria muito menos mobilidade do que quem está enxergando. Esse homem aqui, ele não podia ver, ele não tinha a mesma mobilidade dos outros, a mesma percepção daquelas outras pessoas ali, mas só que ele pensa uma coisa: vou ficar num ponto estratégico, que eu sei que por ali na porta, ele vai passar, e uma hora eu vou lutar com a minha ferramenta. Qual é? A audição. Eu não posso ver, mas uma hora eu vou ouvir, e eu vou estar pronto para clamar. Olha a estratégia desse à beira do caminho.
Vou ficar aonde o encontro com o mestre é possível. É o que acontece quando nós estamos aqui. Às vezes a gente entra aqui quebradinho, mas a gente sabe que é um lugar que é possível o encontro com o mestre. É claro que ele está em todos os lugares. No teu quarto, entra, fecha a tua porta, ele está lá, em todos os lugares. Mas deixou para mim e para você também a importância da comunhão dos santos. O quão ele se manifesta aqui nesse ambiente. O quão ele deseja isso para cada um de nós em unidade, comunidade. Buscar a face dele, talvez com a ferramenta que você tem aí nesse momento. Jeremias no 29, no versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Quando nós usamos o que nós temos, irmão, e nós vamos atrás da presença dele. Quando muitas das vezes nós estamos fracos na fé, eu quero te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Se Deus tem se revelado a você, é porque você está pronto para se entregar para ele. Eu vou repetir. Se Deus tem se revelado a você, ou se Deus se revelou a você, é porque você está pronto, irmão, a dar o seu tudo para ele. Tem coisas que nós não achamos capaz. Não, isso eu não posso renunciar. Não, aqui eu não posso mexer. Ei, ele tem revelado uma verdade para você, de que nele você pode. Então você está pronto. Você só precisa ter fé e você precisa colocar o seu pé em confiança no direcionamento que ele está te dando. Verso 47, acompanhem comigo. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é isso aqui? Aproveitar o momento. Como assim, pastor? Aproveitar o momento. Deixa eu te dar um dado aqui importante. Jesus, em carne e osso, nunca mais iria passar por ali. Foi o último momento que ele passou por ali em Jericó. Depois seguiu o ministério até a cruz. Ele não ia passar ali mais. Muitos de nós que estamos aqui, ou através da minha vida, ou da sua vida, ou de que nós conhecemos aqui entre alguns irmãos, nós poderíamos em certos momentos termos dado outro sentido à nossa vida. Pessoas que reconhecem isso um pouco mais na frente, nessa jornada aí chamada vida, perderam talvez oportunidades que fariam total diferença diante daquele único que poderia torná-lo a vida novamente, ou voltar a enxergar novamente, ou curá-lo novamente, ou restaurar aquilo que foi danificado. Oportunidades que passam diante de mim e continuam passando diante de você. Vou dar um exemplo para você. O culto da noite de hoje é uma dessas oportunidades. Aqui hoje está acontecendo uma grande oportunidade para muitos de nós. Grande oportunidade. Era a última vez, mas ele não perdeu a oportunidade de recorrer a esse Jesus. Eu quero te dar uma palavra aqui. Irmão, olha aqui para mim. Não adie mais. Não adie mais a cura que Jesus oferece na sua vida. Vou repetir. Não procrastine. Não coloque mais para frente a cura que Ele está trazendo, porque é a presença dEle, irmão, que está passando. É a presença dEle que está ali. Às vezes nós escolhemos, nós estamos no ponto estratégico, às vezes nós estamos buscando, mas quando chega a oportunidade, nós colocamos para outro dia. E às vezes nem sabemos que aquele era o único dia, era o último dia que a presença dEle estaria na minha frente, que a oportunidade que vem dele seria uma possibilidade para mim. Versos 48, ele diz assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, para que o cego se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aqui para mim. A voz do povo não é a voz de Deus. Amém? Não é. Aliás, em muitas das vezes, o que o povo está dizendo, Deus, no seu interior, está falando totalmente ao contrário. Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar Deus, sabem quem você é lá na frente. Agora nós aqui, olhos terrenos, nós só enxergamos o momento. Por exemplo, às vezes numa percepção espiritual, o Senhor me mostra: esse garotinho aí, Jefferson, vai ser um pregador da minha palavra. Mas ele só está brincando com os heróis agora do momento da Marvel, jogando bola. Mas às vezes já aconteceu comigo, de o Senhor falar no meu coração: é um pregador da minha palavra. Ou seja, quem talvez não esteja nessa percepção pode dar muitos conselhos fora disso para uma criança, ou para uma criança na fé, ou para quem está cego espiritualmente. Você entende? A compreensão do que vem do Senhor, e talvez termos a mesma compreensão nas vozes que parecem vir dele, mas não são. Olha aqui tinha multidão? Tinha. Mas no meio daquilo ali não tinha discípulo? Às vezes a própria igreja estava falando: ei, cala a boca, fica quieto, você vai atrapalhar o mestre. Às vezes a própria igreja, irmão. Uma palavra que estava ao contrário do grande projeto que iria acontecer ali naquele momento, da grande cura que iria acontecer ali naquele momento. E eu quero te perguntar: ei, como que você reage às vozes contrárias? Você consegue discernir, irmão, as vozes que chegam à sua mente, o seu coração? Vamos supor que ele se calasse. Poxa, foi um apóstolo, foi um discípulo que falou: eu vou ficar quieto. Ele seria curado? Como que você reage a essas vozes contrárias diante daquilo que você sabe que tem dentro de você, como algo que está preparado no Senhor para você? Porque talvez quem passa ali e vê um mendigo cego, a gente passa aqui, ele já é esculachado aqui, sabe? As outras pessoas podem: não, o mestre não vai parar para falar com você, ele não vai perder esse tempo, sabe? Olha a sua sujeira, olha o quanto você se sujou, olha o quanto você está imundo. Não bate com a santidade, com o que está purificado ali do outro lado. Não dá. Sabe uma coisa? Fica quieto, encontra o seu lugarzinho aí, para de clamar, para de falar. Na verdade você só está atrapalhando, essa é a verdade. Mas ele não reage como muitos de nós, quando as vozes contrárias, sabe, aumentam no nosso ouvido. Elas aumentam de uma forma que cala a nossa adoração, que a gente chega aqui, e a gente não consegue levantar a mão para adorar. Não sai o louvor, não sai o perfeito louvor dos nossos lábios. Sabe, é como se fosse uma música qualquer, que a gente só está esperando a liturgia prosseguir, chegar ao próximo. Qual é o próximo? Fala logo ali da oferta e vamos logo para a palavra. Sabe, quando a gente tem dificuldade de adorar, porque aquelas vozes estão entrando e falando: poxa, você vai levantar mesmo a sua mão, olha o seu erro, olha, sabe, aquelas vozes que vêm vindo de desânimo. Às vezes não está envolvido com o seu erro, mas está envolvido com desânimo. Vozes que vêm só para te desanimar. Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar descansando, você poderia estar fazendo não sei o que. Olha o olhinho já ficando pesado, irmão, do sono. Vozes de desânimo diante daquilo que mais vale a pena você se alimentar, que é o teu espírito.
uma comida, algo espiritual, a gratidão que nós carregamos no nosso coração por quem Ele é. A nossa adoração, quando mesmo sem força a gente levanta assim as nossas mãos e a gente começa a cantar, irmão. Às vezes as vozes, elas conseguem calar até mesmo esses atos aqui. Às vezes essas mesmas vozes, elas vêm para sufocar, me sufocar, te sufocar na nossa culpa, nos nossos medos diante dos obstáculos. Parece tão grande num certo momento que aquela voz vem, ó, só medo, não vai dar. Ei, olha aí o que eu estou falando, para de falar, para de clamar, para de buscar, para, não dá, você já viu, olha, você não consegue nem ver Ele, você não sabe nem a direção que Ele está, vai ficar igual um louco aí gritando. Quantas vezes, irmão, essas vozes tentaram calar a minha adoração, talvez a sua adoração, vozes que vêm para aumentar uma falta de fé, na verdade, para esmorecer a nossa fé. E Ele está dizendo aqui, ei, não tem exatamente esse momento aí? Exatamente nesse momento é a hora de você gritar ainda mais alto, é a hora de você clamar ainda mais alto, ser ainda mais dependente do que Ele pode operar. Uma vez eu escutei uma frase, é uma frase tola, tá? Uma frase tola, mas que eu sempre peguei essa frase para esses momentos. Eu estava num curso de, não sei se era, eu não sei agora, liderança. E eu tinha um amigo que toda vez, irmão, que ele dedicava a vida dele no serviço da igreja, o financeiro dele fazia isso aqui, ó. Alguns até riram aí, né? Eu reconheço, pastor. E aí ele percebeu que toda vez ele parava por causa disso. Aí ele estava tão indignado com isso, tão indignado com ele mesmo, que num curso de liderança ele falou assim, irmão, ele era todo espalhafatoso e tal, ele, tô aqui agora e quero avisar já para Satanás. Ele tá ali, ele falou, tá ali, tá de Satanás, meu irmão, cortou o fio errado, que agora eu sou um louco nisso aqui, agora você cortou a bomba errada, que agora eu vou ser a bomba pro Senhor. Aí era muito engraçada a forma dele falar e tal, mas eu falei assim, cara, que doideira, que a gente vê isso nos filmes, né? E cortou o fio errado, agora que a bomba explode. Ele falou, agora que essa bomba explode, eu posso passar dificuldade, eu posso pegar a cesta básica aqui na igreja, que agora eu não vou voltar mais não vou retroceder mais não, meu irmão, cortou o fio errado. Aí era engraçado ali aquele jeito dele e tudo, mas eu peguei aquilo. Todas as vezes que eu era afrontado por essas vozes dizendo, para de adorar, cara, para de continuar no serviço ao Senhor, ei, tá vendo isso aqui, esse obstáculo aqui é muito grande para você passar, Jeff. Eu olhava para aquela voz, eu lembrava dele, eu falava, cortou o fio errado, meu irmão. Eu falava assim, igual ele. Que agora que eu vou mesmo, é agora que eu vou jejuar mais, vou orar mais, vou clamar mais, é agora que eu vou ler mais, é agora que a minha fé vai ser mais edificada, é agora que, igual esse cego aqui, eu vou gritar mais alto ainda do que essas vozes que estão tentando aí fazer com que eu não tenha esse encontro aprofundado com Jesus. É agora. Como que você reage a essas vozes? Elas cessam a sua adoração, elas interrompem o seu caminhar, ou você, numa atitude de fé, de coragem, irmão, você clama ainda mais alto. Você vai mesmo com todo o seu ser em direção ao que Jesus quer, em experiência contigo. Ele não consegue ver, mas ele ainda está ouvindo. E ele baseia todo esse diálogo que nós lemos aqui através disso. Talvez
algumas ferramentas suas foram danificadas, algumas sensibilidades foram danificadas. Mas ele está falando aqui: ei, você ainda pode guerrear com o que você tem. Eu não posso ver, mas eu posso ouvir que ele está ali. E se eu ouço que ele está aqui, eu vou clamar. Se eu ouço que ele está aqui, eu vou reconhecer a minha deficiência. Se eu ouço que ele está aqui, então eu vou fazer um apelo à misericórdia dele. Clamar, reconhecer a nossa falha, a nossa deficiência e apelar para a misericórdia dele. Todas as ferramentas que estão ao meu seu alcance aqui na noite de hoje, no encontro que ele promoveu hoje para mim e para você, todas essas ferramentas estão disponíveis a todos nós. Amém ou não amém? Verso 49. O que vai acontecer então com isso? Bom, acontece que Jesus disse assim: chamai-o. Chamai-o. Eles chamaram o cego e disseram a ele: tem de bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Olha aqui para mim. Ele não parou de clamar diante dessas vozes. Sabe o que aconteceu com isso? Jesus parou. No meio de onde tinha uma multidão, irmão. Ei, no meio de onde tinham muitos obstáculos, um clamor fez Jesus parar. Mas não fez só Jesus parar, fez Jesus parar, olhar para ele e dizer: chamai-o. E vozes que outrora eram de desânimo, que outrora eram de repreensão, fique quieto, agora você percebe que essas vozes começam a mudar. A voz que ele escuta agora é: ei, o mestre te chama, levanta-te, tenha de bom ânimo. Olha como a percepção está mudando, como o diálogo está mudando. Eu não sei das vozes contrárias, irmãos, suas, que você aqui hoje. Eu não sei dos obstáculos que você atravessou para chegar aqui hoje, ou até aqui na sua vida, ou os obstáculos que hoje você está enfrentando, que estão assim diante de você. Talvez essa multidão para você chegar até ele, talvez a cegueira que atrapalhe mais ainda chegar até lá, talvez essas inúmeras vozes contrárias. Mas o que eu sei é que Jesus, ele ainda continua parando diante de um clamor sincero, diante de um clamor que vem da alma, um clamor genuíno. Ele para, ele nos chama e essas vozes começam a ser mudadas. Na parte B desse versículo, eu queria dizer que Deus nunca teve indiferente ao seu clamor, ainda que às vezes você não tenha visto algumas respostas, porque ele tem um tempo para todas as coisas e nós estamos sendo aperfeiçoados nessa verdade. Mas é uma garantia que ele não está indiferente ao nosso clamor. Não pense que das muitas vezes que você parou ali o seu dia para dobrar os seus joelhos diante desses obstáculos, que você teve ali, irmão, clamando, que ele estava ou está no dia de hoje indiferente a isso. Na verdade, ele está em todo momento nos chamando por uma experiência mais profunda com ele. Ele para, mas ele nos chama, e quando ele chama para uma experiência ao qual aquele cego ainda não tinha tido.
Ele continua a te chamar para uma experiência que você pode ter 30 anos de igreja, irmão, mas talvez Ele está te chamando na noite de hoje para uma experiência com Ele que você ainda não teve na sua vida. E logo depois disso, dessa certeza que Ele dá aqui para mim e para você, a palavra que Ele diz para o cego, Ele está dizendo para você aqui nessa noite: ei, levanta-te, tenha bom ânimo. A minha palavra te alcançou, a minha presença te alcançou, a minha misericórdia não está indiferente ao seu clamor. Eu estou aqui. Verso 50, olha o que diz: lançando a sua capa, ele se levantou de um salto e foi em direção a Jesus, ou foi ter com Jesus, em alguma das traduções aí. Lembra o que eu falei para vocês aqui? A gente está pertinho do final. Logo no início, sobre um detalhe que o Marcos trazia muito importante, sobre lançar essa capa, é exatamente aqui, nesse momento. Eu e você, e muitas pessoas que nós conhecemos, não se levantaram diante de Jesus, não se levantaram diante de uma palavra que Ele deu, não se levantaram na direção dEle, não foram até Ele num direcionamento ao qual Ele tinha dado. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque hesitou, ou hesitamos em lançar as nossas capas. Porque mesmo sabendo o que representava estar diante dele, quem ele é, nós ainda nos sentimos no momento atual mais seguros com a nossa capa. Por que o senhor está falando isso, pastor? Bom, lembra que eu falei que essa capa, ela servia, olha aqui para mim, essa capa, ela servia como, entre aspas, uma autorização romana para ele esmolar, pedir esmolas. Era como se fosse uma autorização. Ele tinha ali aquela capa, ele poderia ficar ali na entrada da cidade pedindo esmolas, as pessoas iam mexer com ele. Então, Bartimeu, ele usava essa capa de dia para colocar ali, para receber as suas moedas. A capa era de dia para receber as suas moedas, e à noite a capa era a sua cama, era o seu cobertor. O que isso diz? O que ela significa na vida de Bartimeu? Bom, essa capa na vida dele significa que durante o dia era a sua provisão e durante a noite era a sua proteção. Eu sei que alguns já entenderam, mas eu quero continuar. Quando Jesus o chama para a experiência que deseja com ele, nunca vivida, a primeira coisa que esse homem faz é jogar a sua capa fora, é jogar a sua proteção e a sua provisão fora. Por quê, pastor? Porque a partir daquele momento ali ele estava declarando: a minha provisão, a minha proteção está nesse Senhor. Que nós deixamos de ter experiências mais profundas com Jesus. É aqui que nós não temos coragem. É aqui que nós não confiamos como nós deveríamos confiar. É aqui que a nossa fé é provada. E nós dizemos: eu não quero esse encontro. Muitas das vezes. Não, eu sei, é algo mais profundo. Não, me deixa aqui com a minha capa. Me deixa. Quando ele passar, eu peço para ele fazer uma oração por mim. Eu peço uma moeda. Eu continuo pedindo as moedas. Eu me contento com as moedas. Quando na verdade eu posso levantar de novo. Eu posso ser curado. Quando na verdade eu posso voltar a enxergar. Quando na verdade eu posso ter uma mudança profunda de vida a partir da presença de Jesus.
Quantos de nós, irmão? Eu não quero botar isso como uma possibilidade pra gente de fora. Eu estou falando de mim, de você. Estou falando de nós. Quantas e quantas são as vezes que nós não lançamos essa capa fora com medo de nós não conseguirmos nos mantermos firmes no caminho do Senhor? Quantas são as vezes que nós não lançamos essa capa fora aqui com medo das críticas que nós vamos sofrer, às vezes até mesmo dentro da nossa casa? Quantas são as vezes que nós não lançamos fora porque nós duvidamos? Será que vai ter provisão? Será que eu vou conseguir? E acabamos vivendo um eterno ciclo dos pendites de moeda, preferindo ficar com aquela capa. Deus te trouxe aqui, irmão. Não fui eu. E não foi a pessoa que te convidou. E não foi o rito de vir todo domingo. Na noite de hoje, quem te trouxe aqui foi o Senhor. E Ele quer algo profundo num relacionamento contigo. Mas Ele está no mesmo momento, esse cego nos ensinando. Irmão, olha aqui para mim. Jesus não pediu para ele jogar a capa fora. Ele jogou diante da presença do Mestre, em confiança em quem ele estava indo em direção. O quanto você confia? Quanto você confia? Será que essa é a palavra que agora anima o seu coração? Ei, será que essa é a palavra que agora aquece o seu coração? Não é com o que o pastor está falando essa noite. Na verdade é o que você já sabe, irmão, em relacionamento com Deus. Na verdade é aquilo que já está dentro do seu coração e que na verdade Ele só está aqui reafirmando para você na noite de hoje. Essa é uma realidade. Verso 51, vai aí. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu torne a ver. A mesma presença está aqui. E o verso 51 fala sobre sermos sinceros diante de Deus. O que queres que eu te faça? Uma pergunta do Senhor para você na noite de hoje. Jesus sabia que ele era cego, claro. Mas Jesus pergunta. Jesus sabe da sua cegueira, da sua deficiência, mas Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Por quê, pastor? Lembra que eu falei logo no início que nós temos obstáculos e você entrou aqui com alguns obstáculos? Amém. Só que agora a pergunta de Jesus te promove uma oportunidade. Ele estava cheio de obstáculos, irmãos, para poder chegar até Jesus. Mas no clamor, Jesus parou. E Jesus está na frente dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Olha isso. Do maior obstáculo da sua vida agora se transforma numa grande oportunidade com Jesus. Talvez você chegou com alguns obstáculos na sua mente, barreiras que você não consegue passar, traumas que você não consegue vencer, barreiras que você não consegue atravessar, algo que você, em confiança, não consegue suportar. Jesus está perguntando e está promovendo agora uma oportunidade. Quando nós reconhecemos a nossa deficiência, a miséria do nosso coração, nós reconhecemos a nossa cegueira, a nossa deficiência humana. Quando, irmão, eu e você não paramos mais naquela palavrinha, naquela ofensa lá em 1900 e lá vai fumaça, mas que até hoje prende o meu coração e o seu coração em mágoa, em ressentimento. Até hoje faz de nós outras pessoas em reação com os nossos familiares, sabe? Reconhecer essas deficiências humanas, as cegueiras que ainda estão em mim e em você. É quando nós falamos a Ele com sinceridade sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas falhas, sobre os nossos pecados, suplicando a Ele a
cura que ele pode promover. E Jesus vai dizer, verso 52, ei, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E não só tornou a ver, mas ele seguia Jesus por onde Jesus ia. Agora, dali para frente, a tua fé te salvou. Hoje nós compartilhamos da mesa que declara um Jesus que levou sobre si as nossas enfermidades, de um Jesus que foi nessa cruz e fez para mim e para você, irmão, um novo caminho, um caminho vivo, um caminho de salvação. Esse mesmo Cristo Jesus hoje estabelece esse diálogo comigo e com você. Usando aqui a história de Bartimeu, quando eu percebo nesse verso 52 que não era cego de nascença, porque na parte B fala assim, imediatamente ele tornou a ver, ou seja, ele não era um cego de nascença. Ou seja, isso diz que nesse encontro, algo que o olhar, a visão estava danificada, foi restaurada no encontro com Jesus. Ele ouviu, guarde isso aí, em nome de Jesus. Ele ouviu Jesus ali. Ele ouviu como você está ouvindo aqui, sobre essa oportunidade de um relacionamento diferente. Ele não só ouviu e não parou em ouvir, mas ele clamou, e ele começou a clamar contra todas as vozes contrárias. Ele reconheceu ali a sua fraqueza. Ele joga fora a sua capa, e agora você já sabe o que significa essa capa para ele. Ele vai até Jesus, aquele que pode sim tornar novo aquilo que foi quebrado, aquele que pode sim trazer à vida aquilo que estava morto, aquele que pode deixar saudável o que estava adoecido. E o que isso fala com você? Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. E o que fala com você, permita que também possa transformar algo em você. Em nome de Jesus. Me escutas quando clamo. Adore Ele. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Tem uma oportunidade na noite de hoje. Confio Não deixe essa oportunidade passar. em ti. Clame a Ele. Confio em ti. Diga isso. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. É a sua oportunidade de clamor nessa noite. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Eu vou ser bem direto contigo, irmão. Tem um convite de Jesus nessa noite para você. Sabe qual é? Você vir aqui e lançar fora a sua capa. Isso é para quem entendeu uma palavra de um encontro real com Ele. Enquanto nossos irmãos estiverem adorando, nós vamos estar aqui. Nós não vamos perder essa oportunidade de hoje, irmão. Como Ele nos ensinou ali
Não sou eu que vou perder essa oportunidade da noite de hoje. Eu tenho certeza que você não. Nós não estamos aqui só para ouvir. Nós estamos aqui para que o nosso clamor na noite de hoje, a nossa convicção de fé edificasse aqui, construísse dentro de nós certezas, para que o nosso clamor não cessasse e não cesse nesse momento de agora, diante de todas as vozes contrárias, em nome de Jesus. E eu tenho certeza disso. Agora, chegado num momento em que o nosso clamor para a atenção do Mestre, e ele está voltado, e ele está vendo algumas reações aqui, em corações aqui. E ele sabe que tem corações aqui na noite de hoje que não vão hesitar em jogar essa capa fora e o que essa capa representa. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui e entregar a Ele, em confiança a Ele, num passo de fé, confiando que a sua provisão, irmão, que a sua proteção está nele, que o que Ele está construindo com você na noite de hoje é tão real quanto aqueles momentos da capa e das moedas ali que você recebeu. Ei, em nome de Jesus, eu declaro seus pés livres para uma experiência tão profunda quanto esse cego aqui ser uma realidade na sua vida na noite de hoje. Enquanto eles fazem esse louvor, sai do seu lugar, vem aqui.